Bom dia, povo de Deus, que a santa paz do Senhor Jesus Cristo venha estar em seu coração. Mais uma semana está começando e mais um dia estamos aqui nessa segunda-feira para levar até você a oração da manhã. Nesse exato momento você vai pegar a sua água, você vai parar por algum minuto tudo aquilo que você estiver fazendo, porque nesse exato momento é a hora da oração da manhã. Senhor meu Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma manhã nós estamos aqui clamando ao Senhor, meu Pai. E nós viemos, Senhor, te agradecer pelo despertar de mais um novo dia. Que esse dia que está apenas começando seja um dia de muita paz e de muita alegria para mim e para todos os ouvintes desse canal, Pai. Que o Senhor venha providenciar tudo aquilo que precisamos, porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas, Pai, e que para os seus amados o Senhor dá enquanto dorme, Pai. Entra com providência na vida desta família, desta casa. Entra com o Teu poder na vida deste homem, desta mulher, que deve ter saído, Pai, em busca de algo para fazer, ou talvez em busca de uma grande porta de emprego, Pai. Porque sabemos que está muito difícil hoje em dia. Mas a Tua palavra diz que aquilo que é impossível para o homem, para o Senhor é possível. Perdoa, Pai querido, as nossas falhas, perdoa nossos pecados. Não te ires, Senhor, contra nós. Tem misericórdia de nós, Pai, que somos pecadores, que somos errantes de nascença. Mas a Tua palavra diz que com a nossa boca confessarmos o nosso pecado. O Pai que está no céu é fiel e justo para nos perdoar, Pai. Toma o primeiro e o último lugar de nossa vida, Pai. E começa desde já a agir nesta família. Vai tocando, Senhor, aonde o homem não pode tocar. Entra, Pai, aonde o homem não pode entrar. Tira, Senhor Deus, a angústia, a aflição da vida deste homem, desta mulher. Tira a preocupação, a tristeza. Tira todo o mal, Senhor. E faz o milagre. O milagre que este homem tanto busca, Pai. Vai de encontro, Pai querido, com esse que se encontra na cama de um hospital enfermo. Talvez os médicos já devem ter falado para os seus familiares que o que eles podiam fazer já tinham feito, Pai. Mas a Tua palavra diz que o homem faz a reunião, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então toca do alto da cabeça, a planta dos pés desse homem, dessa mulher, e restaura a saúde dele, Pai. Cura ele, para que ele possa voltar para a casa dele. Porque a Tua palavra diz que aonde o Senhor está, o Senhor cura todo mundo, Pai. Liberta essa casa, liberta essa família, salva esse casamento, esse relacionamento, aonde ninguém mais entende ninguém, é só briga, é só confusão, Pai. Tem misericórdia, Pai, e faz o impossível acontecer. E tira, Senhor, todo embaraço, todo atrapalho. Quebra, Senhor, as algemas, tira as amarras da vida desse homem que não consegue ir adiante, Pai. Desfaz, Senhor Deus, todo o trabalho feito contra a vida desse homem,
Quebra as correntes, Pai. E que as coisas venham a dar certo para ele, Pai. Se tem alguém trabalhando contra a vida deste homem, desta família, para que ela, Senhor, não venha prosseguir adiante, vai desfazendo toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, todo o trabalho feito contra esta família, Pai. Que a paz do Senhor possa reinar nesse lar. Que o Senhor venha mudar o patamar dessa família. Em nome de Jesus Cristo, liberta o drogado, Senhor Deus. Liberta o alcoólatra, a prostituta. Liberta este homem, Pai querido, que é viciado no jogo de azar. Em nome de Jesus, ouça, Pai, a nossa oração. Ouça o nosso clamor, Pai. Faz maravilha acontecer em nossas vidas, Pai. Nesta manhã eu te apresento esse copo de água que faz parte desse trabalho de oração, que o Senhor venha pôr uma unção de cura, uma unção de libertação nesta água. Que esta água deixe de ser natural e passe a ser sobrenatural, uma arma contra Satanás e seus aliados. Que todo aquele que tomar desta água seja curado imediatamente de qualquer tipo de moléstia. Que através dessa água, Pai, a inflamação venha a sumir, a pedra no rim, a pedra na vesícula, os nódulos, os caroços, os miomas, o glaucoma, todo o mal, Senhor, venha a sair. Eu abençoo e consagro essa água para o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Poder tomar sua água. Creio que Deus já está entrando com providência na sua vida. Nesta manhã de segunda-feira, Deus tem uma palavra para o teu coração. Mais uma vez eu peço para você nos ajudar a se inscrevendo no canal, porque é muito importante para o canal que você se inscreva. Acione lá o sino das notificações, para quando tiver vídeos novos, o próprio YouTube avisa você. Dê o seu like e deixe seu joinha aí, porque muitas pessoas ainda precisam ouvir a palavra de Deus. E se você fazer isso, Deus vai fazer muito mais por você. Esta manhã Deus vai falar com você e comigo através de uma mensagem que se encontra no livro de Daniel. O título da mensagem é Daniel na Cova dos Leões. Talvez alguém deve estar preparando cova para você ou alguma cilada. Mas se você for uma pessoa de oração, a oração ela tem muito poder. A oração é a chave da vitória que a Bíblia vai falar. Amém? Então preste atenção nessa mensagem. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu, ou seja, se destacou desses 3 príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em que constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito
do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Igreja, o inimigo, ele tenta de todas as maneiras, o adversário, procurar maneira de nós acusar, de nós destruir, de nós culpar. Mas quando a gente é fiel a Deus, temente a Deus, o próprio inimigo não consegue. Mas aí o que ele vai fazer? A Bíblia diz que eles vão procurar um jeito, eles vão criar uma situação para acusar, para prejudicar Daniel, ou seja, você e eu, aquele que teme a Deus, aquele que faz as coisas corretas. Porque a Bíblia fala que o rei, que o rei Dário achou bem, constituir sobre o seu reino 120 presidentes, 120 pessoas de responsabilidade, governante, do qual ele separou 3 e colocou coisas grandes na mão desses 3. E desses 3, Daniel se destacou mais, ou seja, a área que Daniel administrava, as cidades que Daniel administrava, cresceu mais. Ele prestava conta direitinho com o rei de tudo aquilo que passava pela mão dele. E como ele era um homem de oração, um homem temente a Deus, tudo dele ia bem. Porque a própria Bíblia está dizendo aqui, disse príncipe e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todos o reino. Daniel, ele tinha um espírito de sabedoria, de conhecimento e de entendimento. Isso é Deus que dá, é um dom. Ou seja, os outros 2 presidentes eram 3 com Daniel. Satanás começou a trabalhar na mente deles para eles maquinarem um plano contra Daniel, porque Daniel ia dominar sobre eles, porque o rei já estava pensando em pôr Daniel como primeiro-ministro, ou seja, depois do rei, Daniel ia mandar nos outros todos, e eles não queriam aceitar isso, e eles tramavam de toda maneira para achar um motivo para destruir Daniel, para culpar Daniel, mas eles mesmos diziam: nós não vamos conseguir achar nenhum defeito em Daniel, porque ele não deixa rastro, ele não deixa falha. Nós não vamos conseguir derrubar ele. Nós não vamos conseguir envenenar ele contra o rei, a não ser que nós criamos uma lei. Porque sobre a lei do Deus dele não tem falha nele. E a Bíblia diz que eles criaram uma lei. Assim como eles criam aí nesse parlamento do Brasil tanta lei que nem eles não sabem o significado dessas leis. E esses criaram um edito que no período, como eles sabiam
que Daniel era fiel ao Deus que ele servia, ao Deus verdadeiro, ao Deus do céu, e que ele orava. O inimigo, ele sabe até quantas vezes você e eu oramos no dia. Então esses outros dois, esses homens, sabiam que Daniel não abria mão da vida dele com Deus em oração, porque eles já tinham tentado de todas as maneiras para ver se conseguiu pegar Daniel, mas eles não pegaram porque Daniel era fiel, ele era perfeito, ele não tinha erro. E eles criaram uma situação, uma lei, que no período de 30 dias, qualquer pessoa, qualquer homem que fosse pego orando a outro Deus, se não fosse ao rei, teria morto, seria jogado na cova dos leões. E eles prepararam a lei, o edito, o decreto, e levaram para o rei, né? Para o rei assinar. Porque o edito, qualquer decreto assinado pelo rei, não tem como revogar, não tem como voltar atrás, que a Bíblia diz. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel e a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: assim o rei Dário vive eternamente. Todos os príncipes do reino, o prefeito e presidente, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito, ou seja, uma lei real, e fazer firme este mandamento, que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição, ou seja, qualquer tipo de oração a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, o rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e o edito. Amém? Olha só, eles prepararam a lei sem consultar o rei, e quando eles chegaram até o rei, já foi para o rei assinar, né, aquela lei, porque da feita que o rei assina, não tem como mais revogar, voltar atrás. E aqueles falam que, na linguagem dele, que era para beneficiar o rei, qualquer um que fizesse qualquer petição, qualquer oração, qualquer outro Deus ou homem, a não ser o rei Dário, que fosse imediatamente jogado nas covas do leão. E o rei Dário, sem ler o edito, porque o rei Dário gostava muito de Daniel, porque Daniel era fiel a ele, Daniel fazia tudo direito, e ele assinou sem ler o editado, né? E as pessoas e os inimigos de Daniel disseram: agora vamos vigiar, né? Vigiar ele, agora nós vamos pegar ele, porque sabiam que Daniel não ia voltar atrás,
daquilo que ele já fazia há muito tempo, que era orar 3 vezes por dia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punhava de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apressaram, se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, o rei, teria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam os perversos e disseram: diante do rei Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem dos editos que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Olha só como o inimigo trama. Ele sabe até quantas vezes no dia eu oro, você ora, sabe? Então o inimigo, ele veio para isso, para destruir. Então quando Daniel, ele soube que tinha preparado essa lei, se ele fosse um cara covarde, ele parava imediatamente o que ele já fazia há muito tempo, que era orar 3 vezes ao dia. Mas a Bíblia diz que ele subiu para o 2º andar da casa dele, escancarou as janelas de propósito e começou a orar. E os inimigos estavam todos esperando. E quando eles viram Daniel, eles devem ter feito alguma maneira. Já pensou se naquela época tivesse WhatsApp? Era só bater a foto, filmar e já mandava para o rei. Mas aí eles foram lá, pegaram Daniel, orando e correram com o rei. Olha, Senhor, sabe aquele Daniel que é asilado lá do Judá? Ele não faz questão de ti, porque o Senhor baixou um decreto que no período de 30 dias, aquele que fosse pego orando, imediatamente seriam jogados nas covas dos leões. E Daniel estava orando lá, aquele que tu confia tanto, aquele que tu põe ele lá nas alturas, ele não faz questão de ti. E a Bíblia diz que o rei se entristeceu com essa notícia. Ele passou a noite inteira criando uma situação para tentar salvar Daniel da cova dos leões. Mas a Bíblia diz que ele não conseguiu, porque tem coisas nem que a gente queira fazer para a pessoa, a gente não consegue, porque ali é Deus que está preparando tudo aquilo que está por trás. E mesmo sendo o rei que assinou o decreto, ele tentou de todas as maneiras voltar atrás, mas só que aquilo que está assinado não tem mais como revogar. E ele começou a ser pressionado, os adversários começaram a pressionar. Você sabe, rei, que o que tu assina com teu anel não pode voltar atrás. Como vai ficar o teu nome perto dos outros reis, dos outros presidentes? E aí o rei mandou trazer Daniel e trouxeram Daniel.
E Daniel veio até o rei, e o rei disse para Daniel que o teu Deus, que tu serve de todo o coração, te livre dessa, porque eu tentei de todas as maneiras e não consegui. E a Bíblia diz que levaram Daniel, botaram na cova dos leões, fecharam a cova, e Daniel passou a noite toda na cova dos leões. E o rei, triste, não dormiu a noite toda. E aí no dia não tinha nem sequer amanhecido direito. E correu para lá, para onde estava Daniel na cova do leão, e gritou com uma voz triste. Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determina se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova do leão. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-lhe o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não lhe fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, o rei, não tenho cometido delito algum. Amém? Daniel passou a noite inteirinha dentro da cova dos leões, aqueles leões famintos de fome, e nem um fio de cabelo de Daniel foi tocado, porque ele confiou no Deus que ele servia. E isso serve para você e para mim. O inimigo, ele vai estar sempre preparando cilada, preparando covas para mim e para você. Mas só que ele nunca vai conseguir nos tocar, nos atingir, se nós continuar buscando a Deus, sendo de oração. Porque Daniel, o próprio rei sabia que ele era de oração. O próprio rei sabia que ele servia o único Deus, o Deus do universo. E por causa disso, eles tentaram de tudo destruir Daniel com inveja, porque tudo que Daniel fazia dava certo. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração e que você venha ter um bom dia e que a santa paz do Senhor Jesus venha estar com você.